Olá pessoal, tudo bem? Esta aula aqui eu vou abordar o capítulo 4, que é Entendendo a Proposta da Redação do Enem, parte 2. A definição de uma tese contemplada no tema é o primeiro passo para entender totalmente a proposta de redação. Porém, ainda existe o risco que pode se comprometer a adequação do texto, né? Então, quando você lê uma proposta, eu até lembro que houve uma pergunta na aula anterior sobre, pô, professor, eu não consigo ter um ponto de partida, eu não consigo organizar, eu não consigo encontrar os argumentos, né? E é nisso que, nessa escolha dos argumentos, que você pode correr o risco, né, do desvio do foco temático, né, que ocorre quando, ao longo do texto, a questão principal exposta no tema deixa de ser abordada, né? Então você tem um tema, você tem uma questão central ali, e essa questão central ela tem que ser abordada, né? O que motiva muitas vezes essa falha é a desorganização do pensamento, né? Por isso que na aula passada eu pontuei para vocês que a organização do pensamento ela tem que estar ali. Quais são os pontos que eu tenho que discutir, que eu posso discutir esse texto, né? O aluno, quando se depara com um tema, imediatamente se pergunta: o que vou falar? No entanto, a pergunta primeira deveria ser: qual o meu posicionamento em relação ao tema? Porque, digamos assim, né, eu estou aqui trazendo a proposta de redação de 2016, que é a intolerância religiosa, né? Então, qual que é a sua posição diante desse tema? Se a sua posição ela, ela não caber naquilo que está, né, se propondo na própria redação, você realmente vai ter desvio de foco. Eu lembro, por exemplo, que houve casos, por exemplo, de pessoas dizendo que, por exemplo, a intolerância religiosa no Brasil, ela focou mais na questão do islamismo, né? Os muçulmanos no Brasil são perseguidos. Isso foi um grande desvio de foco, porque a pessoa não entendeu, por exemplo, o próprio gráfico aqui que eu estou mostrando a vocês. Então, posteriormente, é que o aluno não deve se perguntar sobre o que vai se escrever, mas qual que é o seu posicionamento diante de tal questão. Ao mesmo tempo, a partir do momento que você entendeu a proposta, você também tem que saber se o seu posicionamento é um posicionamento que se encontra de acordo com a proposta. Ora, bola, se você tem a intolerância religiosa, né, e o tema da redação é caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Se você negar, por exemplo, que há intolerância religiosa e vir com aquele papinho ufanista de que o Brasil é um país que respeita todas as religiões, zero, já era. Porque exatamente o seu posicionamento diante da questão é um posicionamento irreal, é um posicionamento anticientífico. Pois bem, né? Se o tema versa sobre, por exemplo, a intolerância religiosa, você, por exemplo, vê aqui no gráfico que a intolerância religiosa afro-brasileira, em relação à religião afro-brasileira, esta é a maior, né? São as religiões mais perseguidas, as religiões de matriz africana. Pois bem, aí você coloca lá, você quer envolver a escravidão, né? No entanto, é claro que essa intolerância religiosa, né, das religiões africanas tem como fruto também a questão da ideologia escravocrata no Brasil, né? Que está ligada também ao racismo. Só que a sua redação ela não pode ser sobre a escravidão. A sua relação não pode ser sobre o racismo. Esses pontos como escravidão ou como racismo podem apenas perpassar. São pontos que vocês podem demonstrar ali na sua redação, mas eles não podem ser a visão principal, porque
a própria, a própria proposta de redação ela está posta, né, de um tema um pouco mais abrangente. Então há muito disso, né, de você achar que você está indo para um caminho. Por exemplo, um exemplo que eu pontuei é aquela questão da redação dos algoritmos, em que você tem as pessoas fizeram muito mais uma redação sobre fake news e sobre até as eleições no Brasil do que necessariamente fez uma redação sobre a, a presença do algoritmo nessa manipulação que nós temos no uso da internet, né? Então, se você pegar os textos motivadores, né? O primeiro texto é em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas e culturais. Então, digamos que a questão chave aqui é que toda a Constituição ela protege, né, e respeita todas as manifestações religiosas. Mas digamos que você coloca aqui a laicidade do Estado como um ponto-chave a ser discutido, né? Ele não pode ser um ponto-chave, ele pode ser um ponto que na sua proposta de intervenção possa aparecer. Mas se você pontua que o problema do Brasil é a falta de um Estado laico, a sua redação então não vai ser sobre a intolerância religiosa, a sua redação vai estar sendo sobre as características do Estado brasileiro, né? Então por isso que você tem que ler e entender a proposta de redação dentro desses termos chaves, justamente para não cair na armadilha de você discutir aquilo que a proposta não está pedindo, né? Texto 2. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado é alguém em função da crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Então, se você colocar aqui, por exemplo, se você colocar como ponto-chave, né, a liberdade de expressão, porque liberdade de expressão aqui é um ponto-chave, certo? A sua redação ela também vai estar desviando do foco, porque o ponto-chave desse texto 2 se refere à questão de que não se pode ter atitudes agressivas, ofensas e tratamento, porque toda intolerância ela é agressiva, né? Coloca-se, por exemplo, se você a pessoa ela é ateia, mas ela critica pelo menos o moralismo cristão, né? Essa crítica ao moralismo cristão não é necessariamente uma intolerância, é apenas uma crítica conceitual, é apenas uma crítica, digamos assim, filosófica até, né? Do ponto de vista do pensamento. No entanto, a partir do momento que eu acho que os cristãos têm que ser perseguidos, que os cristãos têm que ser eliminados da terra, que os cristãos não têm que ter liberdade de culto, que os cristãos são, né, são um atraso para o país, isso já é uma atitude agressiva. Porque primeiramente eu generalizo, né, e ao mesmo tempo estou agredindo a própria existência daquela pessoa, né? É claro que no Brasil né, qualquer crítica é vista já como agressão, e não é bem assim. Mas atitudes agressivas, né, ofensa e tratamento diferenciado a alguém em função da crença, é o que se coloca aqui como o conceito chave para você discutir seu tema, né? Porque senão você vai pontuar então que há uma perseguição às pessoas que criticam. Não é o foco. Ao mesmo tempo a questão da liberdade de expressão não é o foco. O foco é a intolerância. Você tem que discutir como essa intolerância se dá e, ao mesmo tempo, quais as soluções, né, para essa intolerância não ocorrer mais. Aí aqui no capítulo, no texto 3, você tem aqui um dispositivo do Código Penal, né? Artigo 208. Dos crimes contra o sentimento religioso, ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato e a ele relativo. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso,
vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, o que se coloca aqui no texto 3, você tem aqui uma questão penal, né? Se a sua redação não discute essa questão também penal, e aqui talvez é o ponto-chave, né, de você até pontuar como propósito de intervenção, é uma reformulação, né, do artigo 208, porque eu acho que você é um intolerante religioso e a sua detenção, se você agride um religioso por ser religioso, e a detenção é de 1 mês a 1 ano, ou próprio multa, no meu entender isso aqui é até, de certa forma, uma pena leve, né? Talvez eu até seria um pouco mais, talvez eu nem deferiria a prisão, eu defenderia que essa pessoa ela seria obrigada a fazer trabalho voluntário dentro daquela de tempos, né, ou de locais em que aquela religião que ele insultou estejam ali sendo auxiliados por esse trabalho, né? Acredito que ficar preso, no meu entender, não adianta nada. Bem, isso talvez seria uma proposta que eu colocaria na proposta de intervenção, né? Você tem que ter uma ação educativa. Então, se você agrediu um espírita, você vai fazer trabalho voluntário nos espíritas. Ah, você agrediu um evangélico, você vai limpar a igreja lá, vai varrer a igreja do evangélico, né? Se você agrediu um templo bandista, você vai ter que ir lá fazer trabalho voluntário e participar também até dos cultos bandistas. Se você ofender um ateu, você vai ter que, de certa forma, participar de alguma de algum movimento ateísta e para entender, né, quais são os conceitos, né? Então, você vê que se você também não discute a questão da lei aqui, e se você talvez até pontua que não, por exemplo, digamos que você colocou que na redação, não existe leis para isso. Não, tá aqui bem claro que existe uma lei. Você pode até discutir essa lei, percebe? Mas se você ficar só na questão da lei, você também está desviando do foco, percebe? Você tem que ser múltiplo na questão das abordagens da própria, dos próprios textos, é, motivadores. E aqui no texto 4, você tem um gráfico, né? Esse gráfico te dá diversas informações, né? Então, por exemplo, você pontua aqui a intolerância aos judeus e aos islâmicos, né? O corretor da sua redação, a pessoa que vai corrigir, ela vai dizer, mas por que você, de certa forma, escolheu o judaísmo ou o islamismo em detrimento daquilo que é mais aqui bem mais digamos assim, explícito, né? Que são as religiões afro-brasileiras e a própria religião evangélica, que se situa como as mais perseguidas, né? E digamos que você seja um ateu, percebe? E aí você quer discutir a sua experiência como ateu, porque o ateu, como ele é uma minoria, ele não é mais perseguido, né? Mas no entanto, a discriminação contra os ateus, teve uma pesquisa, por exemplo, que as pessoas em quem você não votaria, né? A maioria das pessoas não votaria em ateus, né? Como ateu é a minoria, talvez nem essa intolerância contra os ateus não é tão explícita, porque os ateus são a minoria, ao mesmo tempo não fazem queixa e por aí vai, né? Mas no entanto, digamos que você é ateu e você vai discutir a sua experiência como ateu, e você como ateu você foi discriminado. Desvio de foco. Por que desvio de foco? Porque o mundo não gira em torno do seu umbigo. Assim como se você tem uma religião afro-brasileira, se você é uma pessoa evangélica, você ficar falando apenas da sua experiência em não entender, né, que o foco do seu tema tem que perpassar por essa multiplicidade, quer dizer, você tem que discutir a intolerância religiosa, né, como algo múltiplo. Há uma multiplicidade aqui. Este é o foco, a intolerância religiosa, não a intolerância em torno de uma religião apenas. Se você ficar discutindo apenas a sua religiosidade ou apenas um foco determinado dessa intolerância religiosa, você vai
desviar o foco, ok? Então, vocês deem uma lida no capítulo 4, aqui no capítulo 4 tem um exemplo sobre a proposta do Enem 2011, que é 2011, que é viver em rede no século XXI, tem a questão aí da internet, e aqui o capítulo ele dá um exemplo de uma redação, tá? E aí dá um exemplo de como essa redação desvia o foco. Mas eu usei essa redação de 2016 até para explanar melhor, né? Porque o capítulo do livro é meio curto, então eu resolvi explanar de uma melhor maneira como se dá esse desvio de foco. Tudo bem, pessoal? Então, obrigado a vocês, se cuidem, dêem um abraço para suas famílias e lave as mãos. Abraços!